Beleza, vamos falar agora então sobre variáveis, tá? Variáveis de JavaScript. Nas aulas passadas eu cheguei a escrever uma ou outra variável para dar os exemplos ali no console do navegador, né? E as variáveis ela têm algumas peculiaridades, digamos assim, algumas regrinhas, né? Então por isso que a gente precisa de uma aula sobre variáveis, né? Não é tão simples quanto parece, mas ainda assim é simples, tá? Mas vamos lá. Então, a definição de variável, tá? Uma variável é um local nomeado para armazenar um valor. Ou seja, o nosso client-side, o nosso navegador, ele vai armazenar um valor, ele vai armazenar um dado na memória dele, em algum local da memória dele, através de uma variável, tá? Dessa forma, um valor pode ser acessado através de um nome pré-determinado. O que é isso, então, esse nome pré-determinado? Aqui, ó, a gente tem var nome, então essa palavra aqui, nome, é a nossa variável, tá? E aí, dentro dessa variável, o valor ou o dado, né, Bruno Souza, vai ser armazenado na nossa memória. Então, o nosso client-side, nosso navegador, sempre vai agora retornar Bruno Souza toda vez que eu requisitar para ele a variável nome, tá? Basicamente é disso que se trata. É para isso que serve uma variável. E dentro de uma variável, a gente pode armazenar muitas coisas, desde dados primitivos, né, como strings, number, tal, até métodos, né, que são funções. Toda vez que a gente tem uma função dentro de uma variável, né, e a gente chamar aquela variável, ela vai executar a função logo em seguida, tá? Então, a gente pode armazenar praticamente de tudo dentro de uma variável, tudo que faz parte de um código JavaScript, beleza? Bom, e aí, além de var, a gente tem let e const, tá? O que são essas palavrinhas aqui? São os nossos declaradores, tá? Então, a gente consegue declarar uma variável usando o var, e o var, ele é exclusivo, né? É o único jeito, não é exclusivo, desculpa, o var era o único jeito de declarar uma variável até a versão ES5 do JavaScript. A partir da versão ES6, que foram implementadas várias mudanças e ferramentas novas, digamos assim, né, dentro da API do JavaScript, aí foi introduzido let e const, tá? E eu vou mostrar agora, então, a diferença de cada uma delas, tá? Para quando você for escrever os seus códigos, ou você pegar o código de algum outro profissional, ou mesmo daqui para frente, se você quiser dar um salto maior aí nos seus estudos e estudar algum framework, tipo React ou Vue.js, você vai ver let e const com frequência e não só var. E aí, então, você vai entender do que se trata isso, tá? Mas até para os seus projetos de website, você também pode usar let const. E vamos ver, então, do que se trata, tá? Eu fiz o seguinte, para dar esses exemplos e explicar, eu criei um index HTML simplíssimo aqui, ele tá todo vazio, tá? Eu só gerei o head aqui dele mesmo e troquei o title aqui, beleza? E eu vou escrever JavaScript, então, dentro desse arquivo index.html e a gente vai depois visualizar no nosso browser, tá? No nosso console lá. Eu só estou fazendo isso para evitar que eu tenha que vir aqui no navegador e começar, então, a escrever código diretamente aqui, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso, eu vou escrever o código aqui no nosso HTML. Para fazer isso, então, eu preciso, dentro do nosso body aqui, de uma tag script, tá? E aí, dentro dessa tag script, então, eu consigo escrever os nossos códigos JavaScript de um modo que o nosso navegador vai conseguir ler esse código, tá? Beleza, olha só, a primeira coisa sobre variáveis que a gente já pode olhar agora assim e entender, tá? Uma regrinha, é que eu posso declarar uma variável, tá? Var, nome, por exemplo, sem passar nenhum valor. Eu posso fazer assim, var nome, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também é simplesmente colocar uma vírgula aqui e colocar idade. Eu já estou declarando duas variáveis na mesma linha de código. Isso aqui também funciona, tá? Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, let idade. Posso fazer a mesma coisa com let também, beleza? Ah, Brunão, mas não tem valor, o que vai acontecer? Bom, quando a gente declara as variáveis dessa maneira, sem valor, o navegador entende elas como undefined, tá? Então ela
lá a gente viu na aula sobre dados primitivos, né? Undefined é um valor, ele só é indefinido, tá? Então, quando a gente declarar a variável assim, ela é undefined. Quer ver? Eu vou fazer um console.log, ele vai logar esses dados no nosso console lá do navegador, tá? Então eu vou pedir para ele fazer log de nome e idade. Beleza. E aí, se eu der refresh, undefined e undefined. São as duas variáveis que eu pedi para ele logar aqui, cada uma veio como undefined. Beleza. E a gente tem o declarador const, tá? E aí, se eu declarar const altura, e eu pedir para logar a altura aqui também, e agora eu vou lá no meu navegador e dou um refresh para ver o console log, ele me dá um erro. Por que me deu um erro? Porque const é diferente, tá? Então essa é uma regrinha sobre const já. O const, ele não pode ser declarado dessa maneira aqui, ó, sem passar um valor. Eu preciso necessariamente, toda vez que eu declarar uma constante, uma variável const, eu preciso passar um valor, tá? Beleza, agora se eu pedir o console log de novo, vai funcionar belezinha. Os dois primeiros continuam undefined, porque não tem nenhum valor, e o altura, né, o nosso const, eu passei 1,93 e aí o erro foi embora. Então, tá funcionando. Beleza. Olha só, o const tem mais uma regrinha. É uma constante, é um valor constante. Então, a gente só usa const para valores que a gente sabe que não vai mudar, tá? Por exemplo, a variável nome, ela poderia ter sido usada com const também, porque eu nunca vou mudar meu nome. Bom, provavelmente não. Mas, por exemplo, depende de como você vai usar no seu projeto. Porque se eu tenho uma const nome, mas eu tenho uma lista de nomes, e aí essa variável vai ser usada para que o nosso sistema possa colocar aquele nome da pessoa em determinado lugar, mas a gente nunca sabe qual vai ser o nome, e esse nome pode ser vários nomes, aí então eu não poderia usar const, porque esse número, esse nome dessa pessoa vai sempre mudar. Então aquela variável ela vai chamar nomes diferentes de uma lista de nomes, então aí ela não poderia ser const, ela teria que ser let ou var. Pegou a lógica? Bom, não tem problema, tá? Vamos focar aqui nas regrinhas, vai? Mas esse foi um pequeno exemplo de como trabalhar com variáveis pode ser um pouco pegadinha, tá? A lógica nem sempre é o que parece ser. Então, const, a gente não pode alterar esse valor durante o nosso código, a partir do momento que a gente declarou uma constante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, eu vou comentar esse código aqui do console, tá? Console log. Eu vou criar aqui, eu vou falar que agora a altura vai passar a ser 2, tá? Repare que eu não estou declarando de novo, tá? Porque eu já declarei uma vez, então uma variável a gente precisa declarar ela uma única vez no nosso código. A gente não declara a variável de novo, tá? A partir do momento que ela já existe e já foi armazenada no nosso client side. Beleza. Agora eu estou falando que a altura vai ser igual a 2 e eu vou pedir um console log altura. E olha só o que vai acontecer. Ele me dá um erro. Ele fala, ó, você está tentando fazer um assignment, você está tentando passar um novo valor para uma variável que é constante e você não pode fazer isso, tá? Então, basicamente é isso que ele está me falando. Se eu clicar aqui para ver o erro, ó, ele me dá até a linha, tá vendo? Ele fala, ó, isso aí tá errado, cara, isso aí não pode, tá? Então, basicamente sobre constantes, variáveis do tipo constante, né, declaradas com const, as regrinhas são essas. Primeiro, que a gente não pode declarar uma const sem um valor, a gente precisa passar um valor. E o segundo é que depois que a gente declarou uma const, ela não vai mudar mais o nosso código. O JavaScript simplesmente não aceita que esse valor de uma const mude, beleza? Bom, a gente tem agora o let e o var, algumas peculiaridades. Vamos lá entender então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um código aqui simplíssimo, um código simplíssimo aqui, porque eu preciso exemplificar um bloco. Então isso aqui é um bloco, tá? Abre aqui, termina aqui, é um bloco de código JavaScript, tá? E aí eu vou falar o seguinte,
eu vou declarar essas variáveis aqui dentro, tá? Ao invés de aqui fora. E o que eu estou querendo te ensinar com isso sobre variáveis? Sobre escopo, tá? Se eu declaro a variável aqui fora, tá? Na raiz, digamos assim, do nosso código JavaScript, como const está declarado, ela faz parte de um escopo global, ou seja, ela pode ser acessada de quaisquer níveis de blocos, tá? Então, eu tenho esse bloco aqui agora, e aí tudo que está dentro dele, né? Ele abre aqui, fecha aqui, isso aqui já é outro escopo. Então, tudo que está dentro dele está num escopo hierárquico inferior ao escopo global, tá? Então, a gente tem um escopo global, que é desse bloco aqui para fora, tá? É como se fosse tudo aqui, escopo global, e a gente tem o escopo do bloco. Beleza. Eu declarei as variáveis agora dentro do escopo do bloco, tá? O que eu vou fazer agora? Fora do bloco, tá? Ou seja, no escopo global, fora do escopo do bloco, deixa eu colocar valores aqui, vai. Nome, Brunão e idade. Beleza. Então agora, olha só, fora do escopo do bloco, fora, né? Ou seja, aqui no global, eu vou pedir um console log nome. Então a minha variável var, né, declarada com var nome, dentro do bloco, está sendo chamada de fora do bloco. Vamos ver o que acontece. Chamou. Beleza, Brunão, certo? Agora olha o que acontece com idade. Se eu chamar idade, que também foi declarada dentro do bloco, mas foi declarada com let, tá? Ops, idade. Vou dar um refresh aqui. E olha só, idade não está definido. Por que aconteceu isso? Por que com var funcionou e com let não funcionou? Porque o let ele foi introduzido exatamente para essa finalidade, tá? É uma variável de escopo. Então, se ela está declarada dentro desse bloco, tá? E eu tento chamar ela de fora, eu não consigo, tá? Eu não consigo. Agora, por exemplo, se eu vier aqui fora e falar que idade passou a ser 32 e... Ops, ponto e vírgula, tá? E agora eu vou chamar idade de novo, né? Aí sim ele me loga. Por quê? Porque agora eu estou fazendo um assignment para a idade aqui do lado de fora, e aí o nosso escopo global, agora ele entende, opa, essa variável idade que começou a existir aqui dentro, agora aqui fora ela tem um novo valor, e agora que ela foi modificada, né, eu posso chamar ela, eu posso usar esse valor, porque esse valor novo foi atribuído aqui fora, beleza? Mas se eu não atribuir valor algum aqui fora, se eu não modificar essa variável no escopo global, né? Se ela existir só no escopo do bloco, aí eu não posso chamar ela aqui fora. Belezinha? Bom, no final das contas, então, essas são as regras sobre variáveis e os tipos de variáveis que existem, né? E aí, é só agora prestar atenção mesmo na hora que a gente for criar o nosso código para essa questão de escopo. Toda vez que a gente tiver um bloco, tá? Esse aqui é um exemplo de bloco, a gente pode ter mais exemplos, pode ter blocos dentro de blocos. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter uma função, tá? E aí essa função então já é um novo bloco dentro do bloco que está dentro do escopo global e assim por diante. Então a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisinhas, tá? E geralmente eu declaro mais variáveis com var, tá? Eu só uso let quando eu quero obrigatoriamente que essa variável seja de escopo, tá? Por quê? Porque o var, se eu declaro ela dentro do bloco, eu posso usar ela fora, igual eu mostrei quando eu chamei nome, tá? Eu posso chamar, né, na verdade. E aí, se for uma variável que eu não posso chamar ela fora do bloco, fora de uma função, aí sim eu declaro com let, beleza? Bom, então é isso, é o que eu tinha para passar sobre variáveis, eu espero que tenha dado para pegar aí o esqueminha, né? Acho que não é muito complexo, tá? Se você tem alguma dúvida, manda que eu respondo, tá? E agora a gente vai passar a usar variáveis bastante aí nas próximas aulas, tá? Então é isso, te vejo na próxima aula.